Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos também que são do EJA Etapa 6, que assistem às nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os nossos alunos, alunos que também acompanham as nossas aulas pelo YouTube. É muito importante contar com a participação de vocês, tá? Na nossa aula de hoje, para começar o nosso mês de setembro, vamos trabalhar conteúdo novo, tá? Vamos falar de uma modalidade de texto, fazer a análise dos seus aspectos estruturais, trabalhar com a aquisição dessa estrutura através da leitura e também da interpretação de textos que a gente pode posteriormente também vir a produzir. Para a gente trabalhar o conteúdo hoje, que é conto, né? Nós vamos trabalhar aí algumas informações importantes e pertinentes. Os contos, eles são muito comuns dentro da literatura, apresentam-se também dentro da nossa oralidade, até porque muitos desses contos, eles podem ser também narrativas fantásticas, que nós conhecemos e muitas vezes reconstruímos com frequência, como é o caso das lendas, né? A gente tem um universo folclórico imenso no país, e aí a gente tem lendas de todas as influências, né? Não só culturais como raciais. E aí, muitas vezes, essas produções textuais, essas pequenas narrativas, porque a base da construção do conto vai ser o seu tamanho, a sua redução, vai fazer com que a gente possa identificar esses elementos aí significativos e importantes, tá bom? Para a gente trazer aqui, ó, tem nossa cartela, tá? Nossa cartela a gente fez algumas alterações importantes para que você possa ter, olha, domínio completo de todas as habilidades, tá? A habilidade que a gente vai encontrar aqui relacionada ao objeto conhecimento. Nós vamos trabalhar o conto, o objetivo é entender o que é um conto e analisar a estrutura textual condizente com o gênero conto. E é claro, da teoria à prática, muitas questões na nossa aula de redação, tá bom? E aí a gente também vai contar com os professores presenciais, né, de vocês, principalmente da Rede Seduc, que assistem às nossas aulas, porque eles podem também trabalhar com vocês a produção dos contos, né? Podem receber e verificar essas produções através aí dessa interação, tá bom? Então, o processo é sempre dinâmico, é sempre ágil e conta com a participação de todos, tá? Vamos ao nosso conteúdo? Vamos ao nosso conteúdo. Vamos lá para a primeira cartela. O conto, gente, ele faz parte do gênero narrativo. Onde é que ele está aqui? Deixa eu colocar nossa canetinha aqui, colocar um marcar texto, botar um verdinho aqui, neon, para a gente poder colocar. Ele está bem aqui nessa caracterização que a gente vai encontrar aqui. Os contos fazem parte do gênero narrativo ficcional, né? Então, são criações em que nós identificamos uma característica que a gente já colocou e a gente vai aqui trazer para vocês, gente. Ó, a brevidade é uma narrativa breve, que ocorre centrada em um único conflito ou eixo aí de ação. Conta com poucos personagens e relata apenas uma única situação. No Brasil, a literatura conta com renomados contistas, entre eles Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Lígia Fagundes Telles e etc. Além desse conto, a gente também tem na nossa proposta, a gente vai observar que muitas vezes o conto ele se desmembra para outras narrativas e empresta. Não é que ele se desmembra, ele empresta a outras narrativas situações bem interessantes. Por exemplo, as narrativas curtas, quando a gente vai encontrar aí a crônica parecida com o conto, só que a diferença entre a crônica e o conto é que aqui a gente vivencia o dia a dia. Lá, necessariamente, a gente não vai identificar essa situação relacionada com a diária, com um aspecto cotidiano ou comum. Nós podemos encontrar personagens verossímeis, ou seja, que se pareçam com aquilo que a gente tem na nossa realidade. Mas aqui a gente precisa também dessa questão do contemporâneo, né? Ou seja, não é bem do contemporâneo, é aquilo que seria a representação de uma literatura, de um texto construído para a gente reconhecer o cotidiano dentro dele, tá?
Aí a gente também tem a fábula, né, que a gente viu, que eu acabei de falar para vocês, que as nossas narrativas folclóricas, as fábulas e outras possibilidades, elas também têm essa questão, vamos dizer assim, da redução, só que elas vão trabalhar com elementos interessantes, os animais, né? Depois do final da história tem sempre um arremate final que eles chamam de reflexão filosófica, a gente vai poder identificar as personificações, mas sempre tem um fim moralista a ser transmitido. E no conto, geralmente, a gente não tem. Então, dentro do universo ficcional, dentro da literatura, dentro das possibilidades de textos dos mais diversos, nós vamos encontrar aqui o conto como uma possibilidade. Tem até aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Por quê? Porque você tem que ser breve, mas você também tem que ser cativante, envolvente. Você tem que encontrar uma situação que acabe seduzindo seu eleitor para aquilo que você vai explicitar, tá bom? Vamos lá. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns, né, da tradição literária brasileira. E aí a gente vai, já identificar aquele outro aspecto que a gente também já identificou dentro do texto. É uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito, tá bom? Aí eu vou voltar bem aqui para a gente poder identificar. Olha a diferença do conto para a novela. A gente vai observar que a novela, assim como o romance, apresenta outras particularidades. Nós vamos perceber que são histórias entrelaçadas umas às outras que mostram essa pluralidade de ações. E você viu aqui, que é exatamente isso que não acontece no conto. Nós não temos pluralidade de ações e nenhuma ação mais ações secundárias que aconteçam por uma questão simples, o tamanho. Né? Vamos reduzir aí as informações para que a gente possa, através dessa redução, trabalhar esse elemento significativo, tá? Aí a gente vai poder perceber que a gente vai ter só uma história que vai ser desenvolvida e que os personagens vão surgir com a missão de desenvolvê-la de uma forma plena, tá? Aí, nesse momento aqui, a gente vai encontrar, basicamente, todas as etapas de um texto narrativo. O texto narrativo, gente, ele vai se apresentar sempre com essa estrutura aqui. A gente vai já acontecer. Apresentar. Tem a apresentação, tá? Aí, apresenta-se os personagens, o espaço. Pode-se dar uma indicação temporal também, isso vai depender muito do escritor. Aí tem o conflito, que é aquela ação que gera expectativa. Então, aquele conflito ele vai ser desenvolvido para que ele alcance o clímax, que é aquele momento de maior tensão, e depois a gente fecha a história. O desfecho acaba acontecendo logo após o clímax. Então, gente, veja bem, nós temos aqui todas essas indicações que a gente já disse para vocês, tá? Então, a gente vai observar, olha aqui a questão da redução, daquilo que seria a narrativa curta. Poucos personagens, não precisa de muitos, né? E mesmo que você tenha um coletivo, você não vai dar espaço a todos, você vai eleger um elemento que acaba se destacando. O espaço ou o cenário limitado, veja aqui, nada de muitas mudanças, principalmente de espaços. Na minha narrativa vai acontecer na cidade grande, depois eu vou dar um passeio no campo, depois eu vou de novo para a praia, aí eu vou voltar para as montanhas. Para que tanto espaço? Se literalmente você não vai ter espaço, né? Narrativa curta. Então, a narrativa curta faz com que você reduza os espaços. E recorte temporal reduzido. Geralmente, a gente vai encontrar narrativa relacionada a dias, horas, ou então uma clara evidência de que as coisas se passam dentro de um período curto de tempo. Tá? Ou então, mesmo que se mencione uma mudança drástica de tempo, mas que isso não seja seja detalhado, né? Acabei enganchando aqui a palavra. Pormenorizada. Pronto, está aqui a palavra que era para a gente pronunciar, tá bom? Então, tempo reduzido, espaço reduzido, personagens reduzidos,
é uma narrativa curta, né? Não dá para a gente aí desenvolver muita coisa, porque a gente precisa aí de uma brevidade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, dentro dessas expectativas todas, a gente vai colocando para vocês esses elementos. Bom, vamos para a estrutura, tá? Acabamos de já dar aqui um spoiler para você, ó. Apresentação, conflito, clímax e desfecho. E aí a gente vai poder analisar essa estrutura fechada, concisa, ou seja, curtinha, compacta, né, e objetiva. E aí a gente já colocou aqui, volto a afirmar, é apenas uma história, uma narrativa, não mais do que isso. A gente vai poder desenvolver, né, a gente vai poder identificar aí a estrutura desenvolvida entre essas três partes. A introdução, também chamada de apresentação, é o momento em que a ação será desenvolvida. Temos um pequeno espaço para a identificação do espaço, representações temporais adjuntos muito rápidos, e os personagens vão logo se apresentar. E você vai fazer uma rápida caracterização, uma rápida caracterização desses personagens. É para ser o acontecido, né? É para você começar logo com a sua história. Por quê? Porque você vai desenvolver apresentando esse conflito, né? Em que diálogos de personagens vão estar acontecendo, né? O diálogo das personagens vão estar aqui sendo presenciadas. Vamos desenvolver a ação. Então, aqui a gente vai esticar. Professora, quantas páginas um conto tem? Depende muito. Por exemplo, tem contos do Machado de Assis que é uma página só, mas tem contos dele que ele divide até em capítulos. Um dos mais famosos contos do Machado de Assis, o Alienista, tem partes semelhantes a capítulos dentro da sua própria narrativa. E é um conto, não é uma narrativa longa. Não temos várias ações, temos só a ação do personagem principal, que é, no estilo do Machado de Assis, levada a todos os detalhes possíveis. Aí você tem o clímax, que precede a narrativa, o fim, o desfecho, principalmente surpreendente, e o desfecho ou o epílogo, que é quando nós vamos encontrar... Vixe, aqui a gente trocou, viu, gente? Acho que houve uma troca aqui, encerramento da narrativa com desfecho. Aqui, gente, deixa eu colocar aqui que houve uma troca. Esse conceito aqui de clímax é exatamente esse daqui, depois eu corrijo aqui, ó. Surge o ponto mais alto da tensão, e essa história de desfecho e epílogo, né? O conceito deles é esse daqui. Houve só uma falha aqui em relação àquilo que a gente trouxe para vocês, tá? Então, na cartela, depois eu peço para corrigir aqui essa representação. Pronto, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó. É só uma falha aí na hora. Nesse caso, vai alterar o produto, a ordem dos fatores. Então, fique bem atento aí a esse processo. Bom, além dele ter essa parte aqui toda, gente, ela representa uma estrutura. E é claro que a gente vai poder identificar essa estrutura conduzente com com os elementos dessa narrativa. Bom, quais são os elementos da narrativa que a gente vai trazer? O espaço, que é o local em que se desenvolve a narrativa. Geralmente esse local, ele é físico, né? Ou então chamado de geográfico. É uma sala, é um país, é uma cidade, é um canto de rua. Vai depender muito, né, de você, escritor, o que é que você vai fazer aí, né? Pode ser geografia, gráfico, espaço físico ou geográfico. Mas pode também ser, modernamente, psicológico. Olha que espaço psicológico é esse? É a mente, tá? A gente falou lá naquela primeira cartela de autores, por exemplo, como a Lígia Fagundes Telles. Existem outras tantas, são escritoras mais modernas, que a gente vai encontrar determinados contos se passando ou em histórias surreais, né? Trabalhando aí com essa questão do imaginário, ou então desse processo de reflexão. Mas, notoriamente, sempre o espaço físico. É uma cidade, uma rua, uma casa, um quarto, né, um país, alguma coisa que seja geograficamente delimitada. Rapidamente você faz. Na casa de fulano, pronto, estavam todos reunidos na sala. Então,
Ao longo da história, você já vai pontuando esses aspectos espaciais, para que a pessoa, no caso, seu leitor, possa formar na sua mente aquilo que seria a imagem do local onde você vai trazer essas informações, tá bom? O tempo pode ser considerado a partir daquela dinâmica em que a gente vai encontrar a história sendo passada, tá? Pode ser classificado como cronológico e pode ser classificado como psicológico. Ó, onde é que vai acontecer, professora, esse tempo psicológico? Na mente. Se o espaço é da mente, a mente ela é loucamente conduzida pela seu próprio fluxo. E muitas vezes esse fluxo não pode ser medido, né? Trabalhado. Ah, esse é o primeiro fato. Não. Os flashes muitas vezes acontecem, mostrando para você esse tempo interior. Bom, outro elemento também a gente tem que entender é que toda narrativa ela possui um foco. O que é esse foco, professora? É o posicionamento adotado pelo elemento que vai contar a história diante dessa história. Tá? A gente tem dois focos narrativos. O foco narrativo, até colocar aqui, ó, em primeira pessoa, que é quando eu participo da narração, e, perdão, né, segundo, estou pensando aqui na gramática, pronto. E em terceira pessoa, que é quando eu olho o que está acontecendo ao meu redor, tá? Quando eu tenho um narrador em terceira pessoa, eu posso ter duas categorias: o narrador observador e o narrador onisciente. Terceira pessoa pura, simples, é o narrador observador. É um foco de narração, gente, da terceira pessoa, extremamente parcial. Eu só posso contar aquilo que eu vejo, tá? Então, esse foco parcial, ele é limitado a essa visualidade. Não posso dizer, por exemplo, o psicológico de nenhum personagem, não posso entrar na mente de nenhum deles, tá? Quem vai fazer isso é o onisciente. Bom, o narrador em primeira pessoa, ele também tem um foco parcial. Por quê, professora? Porque ele só pode contar aquilo que acontece com ele. Então, ele é em primeira pessoa. Então, ele vai contar aquilo que ele viu e que aconteceu com ele. As únicas expressões de sentimento são as dele, né? E não dos demais personagens com quem ele pode dialogar. Agora vai ter um narrador que ele vai ser chamado de onisciente. Esse narrador, ele é uma mistura da primeira pessoa e da terceira pessoa. Mas a característica mais é dele ser fora. Mas ele tem um poder, principalmente porque ele conhece a história e o pensamento dos personagens. Ele conhece a mente. Ele entra e vê tudo. É o único narrador parcial, não, professora. Deixa eu botar aqui. Total. Tá? Por quê? Porque ele pode contar para você o que ele vê e pode entrar na mente dos personagens e dizer o que cada um está sentindo, tá bom? Então, a gente vai encontrar. São 3 escolhas que você faz a partir do foco narrativo. Em primeira ou em terceira pessoa ou misturado. Não, misturado seria aí o porque ele, como o único que sabe dizer o que as pessoas, ou o íntimo, né, o pensamento do personagem é ele próprio, então o onisciente ele vai ser uma mistura desses dois elementos, tá bom? Vamos lá. Personagem, gente. Olha, os personagens eles podem ser classificados dependendo do foco. Eles são os personagens principais, que também podem ser chamados de protagonistas, né? E são os personagens secundários, né? Ou coadjuvantes. Coadjuvantes. Deixa eu ver. Pronto. Além disso, vou apagar aqui porque eu me lembrei agora de um outro personagem. Além disso, gente, a gente precisa também dos antagonistas, que podem ser personagens,
como também os vilões da história, que são aquelas pessoas muito ruins que podem aparecer. Não confunda antagonista com vilão. O antagonista é um elemento que atrapalha a ação principal. O vilão não. O vilão é um personagem de características negativas, tá? O discurso, professor. O que é o discurso? O que é discurso, professor? É a fala, os diálogos dos personagens. Como é que eu posso trabalhar esse diálogo? De 3 formas: direta, indireta, livre. Veja aqui, vou tentar reproduzir. Ele disse, né? 2 pontos. Estou bem. Obrigada. Pronto, tá aqui. Olha, veja bem. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo em que eu tenho o verbo de locução, a pontuação, o verbo em terceira pessoa, mudando completamente quando eu vou para o discurso do personagem. O discurso do personagem faz eu visualizar o verbo em primeira pessoa, né? E adequação, inclusive, de concordâncias, tá? Se é ele, aqui a gente vai observar que ele concorda com essa referência, tá? Então, o que é o discurso direto, gente? Esse discurso aí que eu acabei de colocar para vocês, tá? É o discurso em que eu mostro a fala. Aqui, ó, vou botar aqui, deixa eu ver. A fala do narrador é essa e a fala do personagem é essa. A diferença está na terceira pessoa e na primeira pessoa. Quando eu abro espaço para você falar, a voz é sua, então você tem que falar em primeira pessoa. Quando eu digo que você vai falar, a voz é minha e eu falo em terceira pessoa, tá? O discurso indireto livre, vou até usar aqui uma outra canetinha, deixa eu ver aqui, azul. O discurso indireto é quando eu transformo o discurso direto em indireto. Ele disse que usa um conector, muda o verbo para o verbo do narrador, que é em terceira pessoa, bem, e agradeceu. Posso ainda até colocar assim, né? Então, ele disse que não tem mais espaço para a primeira pessoa, vou eu que vou falar com ele, tá? Que estava bem, e aí é a forma de eu reproduzir esses elementos. Bom, no caso aqui, eu vou apagar, se você estiver aí assistindo, quiser printar, senão é só depois ir ao site do canal Educação e resgatar a aula lá, para poder ver se eu consigo aqui, num espaço maior, reproduzir aqui uma espécie de discurso indireto, tá? Parado, pensava sempre nela. Pronto, ó. Coloquei, inclusive, já fiz logo a diferença aqui para você analisar visualmente. Parado, pensava sempre nela. Mas se ela não me amasse? Dúvidas que lhe atormentavam. Ó, veja bem, eu tenho um discurso ininterrupto, a voz do narrador, e eu que entrei na mente dele. Olha o narrador onisciente aí. Como eu sei o que ele pensava, vou até colocar aqui a marcar textozinho, ó. Como eu sei o que ele pensava, qual é a próxima fala? É minha ou do meu personagem? Do meu personagem. Aí como é que eu consigo ver, professora, que é de fato desse meu personagem? Porque o verbo muda. As referências aqui, ó, saem da terceira pessoa e vão para a primeira pessoa. Veja que aqui, ó, quando ele volta novamente, ele volta para a terceira pessoa. Então, ele está
dentro dessa possibilidade aí de teve marcas, teve 2 pontos, abas, verbos de elocução, não teve nada. O discurso indireto livre é para ser assim, né? Sem esse tipo de marcação. É livre, é rápido, fluido a intenção deles trabalharem. É quando eu falo, você fala e a gente vai livremente compondo essas expressões. E o epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação, tá bom? Então é importante aí que a gente vá identificar esses elementos. Pronto. Vamos lá. Eita, aqui. Deixa eu ver aqui. Acabamos com a. Ei, tivemos aquela mesma dificuldade. Tem como aí dar um stop? Uhum. Não, é porque a pessoa desmarcou.
facilidade aqui para a gente poder começar. Vamos lá para o nosso primeiro textinho, nossa primeira questão, para a gente poder sempre trabalhar com as alternativas. Uma turista pega um táxi no aeroporto para ir ao hotel. O motorista parece mudo, pois não diz uma palavra sequer. Então a mulher toca nas costas dele para pedir uma informação. Por favor. Ele leva um grande susto, perde o controle do carro e quase provoca um acidente. A turista se desculpa. Sinceramente, não sabia que o senhor ficaria tão assustado. Desculpa, senhora, é minha primeira viagem como taxista. E o senhor fazia antes o quê? Por 20 anos fui motorista de carro funerário. Realmente, motorista de carro funerário não conversa com ninguém, né? Até porque quem ele conduz não conversa mais, né? Quando ele viu a pessoa tocar nele, ele ficou. Gente, ó, isso aqui é uma das modalidades de narrações curtas, né? Uma espécie de anedota, um conto com características humorísticas, né? E aí a finalidade desse conto pode ser divertir, informar, descrever, denunciar. No caso específico aqui, a gente já sabe que a definição é para diversão. Então, necessariamente, a gente não precisa ter contos em que a gente tenha esses processos narrativos voltados para esse lado, vamos dizer assim, severamente formal. Um conto pode ser uma pequena história em que a gente possa trazer várias indicações de intenções, tá bom? Na primeira questão, marque aí a primeira letra A. Bom, vamos lá, gente, ó. O pastor levantou os seus carneiros para uma floresta de carvalhos. Sob uma enorme árvore cheia de frutos, ele estendeu seu casaco. Depois subiu para sacudi-la e assim os frutos caíram. Mas os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco. Quando desceu, vendo o que tinha acontecido, o pastor exclamou: Suas bestas, aos outros vocês dão sua lã para abrigá-los. A mim, que lhes dou sustento, vocês destroem até o casaco. Muita gente, sem se dar conta, serve a desconhecidos e faz mal aos que lhes são próximos. Olha, isso aqui é um exemplo também de conto fábula, né, de narrativa fantástica do tipo fábula. Parecido com o conto, né, a gente vai poder observar que as fábulas são mini contos, assim como as anedotas, como as piadas, onde a gente vai encontrar, assim como esses outros textos, uma redução, vamos dizer assim, espacial, de número de personagens, uma unificação, um momento rapidamente tenso sendo colocado, até chegar a esse processo final. Bom, nesse caso aqui, a gente tem, além disso, uma informação a passar. A gente tem fábulas, apólogos e parábolas, né, que são espécies de mini-contos com essas características fantásticas, né, de nós termos personagens que representam abstrações, que representam estados, que representam conceitos, e muitas vezes são personagens, ó, se forem fábulas, são sempre animais. Se forem apólogos, são sempre aí personagens objetos. E se forem parábolas, como é o caso aqui do pastor e suas ovelhas, a gente vai encontrar os seres humanos sendo as representações. O texto Pastor e seus carneiros é uma carta contando o que os carneiros fizeram com o casaco. É uma fábula que ensina uma lição de moral a partir de um fato. É uma notícia de um fato que acontece com o pastor ou é um poema sobre a vida do pastor? Nesse caso aqui, considera-se a fábula pela presença dos animais, embora que a fábula, os protagonistas podem ser também animais, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, primeira característica. Perdão, aqui a bolinha veio para o lado errado, gente, ó. Ai, cadê? Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu acertar bem aqui. A bolinha veio para o lado errado. Deixa eu botar bem aqui de roxo. Pronto. O certo. E vou botar bem aqui, ó. Porque aí você resgata lá no site, que é a letra B. É uma fábula, porque é um mini conto em que se ensina essa lição de moral. Olha a lição de moral que a gente falou lá no nosso primeiro momento lá do texto, tá? Tá aqui. Muita gente serve aos desconhecidos, mas os de casa não estão nem aí.
Vamos lá, gente. Ó, os diamantes, outra narrativa, conto, né? Do gênero cultural folclórico, né? Os diamantes. Um casal de índios vivia juntamente com sua tribo à beira de um rio na região centro-oeste. Ele, um guerreiro poderoso e valente, que se chamava Itajibá, que significa braço forte. Ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que quer dizer flor. Viviam os dois muito felizes quando sua tribo foi atacada por outros selvagens da vizinhança. Começou a guerra e Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros que iam lutar contra o inimigo. Quando se despediram, Potira não deixou cair uma só lágrima, mas seguiu com um olhar muito triste o marido que se afastava em sua canoa que descia o rio. Todos os dias, Potira, com muita saudade, ia para a margem do rio esperar o esposo. Passou-se muito tempo. Quando os guerreiros da tribo regressaram à sua taba, Itajibá não estava entre eles. Potira soube, então, que seu marido morreu lutando bravamente. Ao receber esta notícia, a jovem índia chorou muito e passou o resto da vida a chorar. Tupã, o deus dos índios, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes, que se misturaram com a areia do rio. E é por isso que dizem que os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Eles são as lágrimas de saudades de amor da Índia Potira. Olha aí, historinha. É um conto, uma narrativa fantástica chamada Conto, Lenda, Notícia ou artigo enciclopédico, gente, ó. Vamos para a lenda, né? Mais do que um conto, é uma narrativa aí folclórica. E como narrativa folclórica, estaria aqui, ó, bem pertencente a essa possibilidade, tá bom? Vamos lá. Próxima. Eles são as lágrimas de saudade e de amor da Índia Potira. A forma pronominal eles, sublinhada, substitui, considerando-se o contexto, o termo. Letra A, diamantes. Letra B, Potira e Itajibá. Letra C, tribos selvagens. Letra D, deuses da natureza. Eles, quem? Né? Os diamantes. Olha aqui o trecho, ó. É por isso que dizem, né, que os diamantes são encontrados, né, entre os cascalhos de areia do rio. Eles são as lágrimas de amor e saudade da Índia Potira. A alternativa correta, letra B, tá bom? Olha, meu Deus, já estamos chegando ao fim da nossa aula. Vamos lá, professora. Grife no texto os adjetivos utilizados na caracterização dos personagens. Olha aí um processo interessante que você vai encontrar. Sempre trabalhando esse processo de caracterização. Ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, que significa braço forte. Ela, uma jovem, bela moça, que tinha o nome de Potira, que quer dizer flor. Muito bem. Vamos lá aos nossos personagens. Os nossos personagens são dois. Um é o Itajibá e a outra é a Potira, tá? São os dois substantivos. O que é que caracteriza os dois, né? Itajibá é caracterizado como, gente? Professora, ele é poderoso, ele é valente, são adjetivos, né? Porque ele pede que você localize adjetivos. Por que não guerreiro, professor? Porque guerreiro é um substantivo que com o nome Itajibá mantém uma relação de coesão, tá? Então, o guerreiro ou Itajibá são substantivos, tá? E aí você qualifica esse substantivo com esses dois adjetivos aqui que a gente marcou. No caso da Índia, o que a gente vai encontrar da Índia, ó, tá aqui, ó. Ela, tá aqui. Outro adjetivo também, ó. O braço, substantivo, com o adjetivo que o caracteriza. Muito bem.
ela, uma jovem bela moça, e as características relacionadas aos substantivos relacionados à potira. A potira tem que características, né? Ela é uma jovem, ela é bela e ela é... Ai, cadê? Bela. Pronto. Uma jovem bela moça. Então, moça é o substantivo que mantém o recurso de coesão com a índia potira. Então, a gente tem as características se referindo a esses dois elementos e aqui também, ó, que aparecem relacionadas, tá? Então, a gente tem aí essas duas possibilidades. Deixa eu ver se dá mais tempo aqui, para a gente fechar nossos últimos momentos de aula. Há o predomínio no texto de que sequências? Expositivo, é um texto que a gente tem ideias postas, argumentos postos. É um texto em que a gente detalha, né, os objetos, mais trabalhando esse aspecto descritivo. É um texto em que a gente argumenta, apresenta contra-argumentações, é um texto narrativo. Essa ficou bem facinha para você fechar com chave de ouro a nossa aula. Logicamente, é um texto narrativo. Gente, nesse material ainda há questões que vocês podem utilizar em sala de aula com os professores presenciais de vocês. Peço para que eles possam ter acesso, ou você vai lá ao site do Canal Educação, canaleducação.tv, e lá você tem todo o material de suporte para que você possa fazer aí essas atividades complementares, exercitar mais ainda, ter acesso aí a esse processo todo, tá bom? Então, isso é muito importante porque complementa o nosso processo de ensino-aprendizagem, tá bom? A nossa aula sobre conto, narrativa conto, né, o gênero conto, foi uma aula que a gente trouxe conceitos e características e fez bastante atividades no dia de hoje. Eu me despeço de vocês, desejando uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!